Bom, pessoal, resolução do roteiro da semana de 28 a 2 de outubro. O roteiro dessa semana é uma retomada dos conceitos que a gente aprendeu nos anos anteriores, tá bom? Portanto, ele não está na apostila, é uma atividade que faremos no caderno. Essas aulas foram exibidas lá pelo Centro de Mídias, tudo bem? Aqui está o link para vocês poderem acompanhar lá. Vamos então para a resolução? Peguem o caderno e vamos lá. Figuras planas. São figuras bidimensionais, ó. O retângulo, o triângulo, o quadrado, o paralelogramo, o pentágono. Essas são figuras bidimensionais, ó. A gente consegue desenhar num plano, ó. São figuras planas. O que não seria figuras planas? Figuras espaciais. Por exemplo, ó, se eu prolongar esse retângulo aqui e conseguir formar uma caixa, é alguma coisa presente no espaço, né? Ela é uma figura tridimensional. Então, ó, o retângulo, ela é bidimensional, certo? Formado por duas dimensões, ó, altura e comprimento. Se eu tivesse uma profundidade aqui formando o nosso paralelepípedo aqui, ou um cubo, a gente teria uma figura tridimensional. Tudo bem? Então, figuras bidimensionais são figuras que eu desenho num plano. E figuras tridimensionais são figuras que eu consigo enxergar no espaço. Por exemplo, ó, olha esse triângulo. É uma figura bidimensional, desenhada no plano. Qual que seria a sua versão num plano tridimensional? Seria uma pirâmide, né? Seria a profundidade. Ó. A gente enxergaria uma pirâmide aqui. Tudo bem? Ok, vamos então. Ângulos congruentes. O que seria uma congruência de ângulos? Ângulos congruentes, podemos definir ângulos congruentes como aqueles que possuem a mesma abertura. Por exemplo, eu tenho aqui uma parede. Ela não faz um ângulo bonitinho de 90 graus. Ela é uma parede meio aberta, né? O espaço onde eu precisava fazer essa parede teve um ângulo de 120 graus. Lá no outro canto eu precisei fazer uma parede semelhante. E essa parede também apresentava um ângulo de 120 graus. Os dois ângulos têm a mesma medida. Se eles têm a mesma medida, eu posso dizer que esses ângulos são congruentes. Ok? Se tem a mesma medida, os ângulos então são congruentes. Pessoal, dê uma olhada aqui então. Como seria uma ampliação de figuras? A gente aqui está trabalhando com algumas figuras planas. E eu quero ampliar essa figura, tudo bem? Por que a gente falou na congruência dos ângulos? Porque olha aqui o que acontece, ó. Sempre que eu aumento uma figura, sempre que eu amplio uma figura, o ângulo aqui, ó, ele vai continuar sendo o mesmo. Bom, não sei que ângulo que é aqui, mas vamos supor que é um ângulo de... Me parece um ângulo de 90 graus, né? Parece que forma um L aqui, não parece? Mas não posso garantir nada. Se eu não tiver um transferidor para medir, não dá para saber quanto que é esse ângulo. Porém, eu posso afirmar para vocês, ó, que esse ângulo aqui, como essa figura ela é ampliada dessa outra figura, esse ângulo é o mesmo ângulo que eu tenho aqui. Tudo bem? Então, olha o que aconteceu. Ó. Peguei cada lado dessa minha figura original e dobrei ela. No final, ó, eu tive uma imagem com o dobro de tamanho, tudo bem? Então, ó, esse lado que tinha uma unidade, quando eu dobrei, passou a ter 2 unidades. Aqui que tinha uma, também passou a ser 2, né? Aqui que tinha 2, passou a ser 4. Aqui que tinha 3, passou a ser 6. Todas as minhas medidas dobraram. Os lados, então, da minha figura, todos eles dobraram. Porém, os ângulos continuaram o mesmo. O mesmo ângulo que eu tinha aqui, eu tenho aqui. O mesmo ângulo que eu tinha aqui, agora eu tenho aqui. Tá vendo? Ó? Os ângulos são congruentes. E na redução, acontece a mesma coisa? Aqui, ó, eu tenho um papagaio desenhado, eu tenho uma pipa, né?
Aqui eu tenho uma pipa grande e eu quero fazer uma pipa menor, só com a mesma proporção, né? Eu quero diminuir, mas não diminuir de qualquer jeito. Diminuir da forma que ela fique parecido com a primeira pipa. Então eu vou fazer uma redução proporcional. Proporcional, ó, cada lado dessa pipa eu divido por 2, ó. Então, ó, a proporção dessa pipa menor para a pipa maior é de meio. Então, ó, a pipa menor, ela é metade da pipa maior. E aqui, ó, olha o barco. A proporção do meu barco maior é o dobro do meu barco menor. Ok? Ó, se aqui eu tinha 4, reduzindo com proporção de meio, agora eu tenho 2. Se aqui eu tinha 6, agora eu tenho 3. Se aqui eu tinha 4, agora eu tenho 2. As medidas, todas elas foram divididas por 2, ok? O ângulo, todos eles se mantiveram. O ângulo que eu tinha aqui é o mesmo ângulo que eu tenho aqui. Olha aqui embaixo, ó, o mesmo ângulo que eu tenho aqui é o mesmo ângulo que eu tenho aqui. Então, esses ângulos, eles são congruentes, ok? Vamos lá, então. Partindo desse princípio, vamos fazer a atividade 1 e 2. Observe os quadriláteros representados na malha e, sabendo que eles estão sendo ampliados na mesma proporção, se continuarmos a sequência, qual será a medida da próxima figura? Aqui, ó, eu tenho um quadrado de 1 por 1, certo? Esse quadrado aqui, ele é proporcional a esse, tá? É o mesmo quadrado, porém ampliado. Ampliado em quanto? O dobro, né? Esse quadrado tem o dobro desse. Esse terceiro quadrado tem o triplo desse, né? E esse quarto quadrado? É 4 vezes maior esse, né? E o próximo, então? Se aqui é vezes 2, se aqui é vezes 3, aqui é vezes 4, o nosso próximo quadrado vai ser vezes 5. Esse lado não tem 1? 1 vezes 5, 5, ó. Cada lado aqui no meu quadrado original tem 1. Vezes 5, ó, 5 unidades. Então, essa seria a minha quinta figura. Ok? Então, aqui eu tenho um caso de ampliação. Na atividade 2, ó, eu tenho um caso de redução. Quero fazer um catavento e decidir fazer o desenho para pensar em como montá-lo e as cores que eu usarei. Meu irmão viu meu desenho e resolveu fazer uma redução do meu catavento. Qual é a proporção de redução do catavento? Olhamos aqui, os cataventos são muito parecidos, né? Porque um é redução do outro proporcionalmente. E eu quero saber qual que é a proporção que eu usei, ó. Esse lado aqui tinha 2, agora tinha 1. Esse lado também tinha 2. Esse lado aqui tem 4, né? Ó, o lado pequenininho tinha 2, ó. Agora tem 1. O lado maior tinha 1, 2, 3, 4. Agora tem 1, 2. Metade, né? Para cada lado do meu catavento maior, o meu catavento menor, ele tem um lado com a metade do tamanho. Então, ó, para fazer um novo catavento, todas as medidas foram divididas por 2. Ou seja, a nossa proporção é meio, a metade. Ok? Beleza. Então vamos para entender um pouquinho mais sobre a proporcionalidade. Quando existe congruência entre todos os ângulos, podemos dizer que existe proporcionalidade em relação aos lados correspondentes. Então, ó, o que a gente viu aquela hora? Tanto ampliando quanto reduzindo, a minha figura que vai se originar, ela tem que ter todos os ângulos iguais. Ó, se esse ângulo for igual a esse ângulo aqui for igual a esse, e esse ângulo também for igual a esse, então significa que todos os seus lados são proporcionais, tá bom? Como assim, ó?
Tá vendo? Ó? Eu vou fazer aqui uma relação do lado do triângulo maior com o lado do triângulo menor. E vocês vão ver que todas essas proporções vão ser iguais. Olha só para vocês verem. Vamos pegar esse lado aqui do nosso triângulo maior. Vamos pegar esse mesmo lado do nosso triângulo menor. Olha só a proporção que eu tenho. 12 para 6. Vamos fazer isso com os outros lados? Peguei aqui embaixo, ó, 12. Peguei aqui embaixo, 12 para 6 novamente, ó. A mesma proporção. Olha aqui, 12 para 6. Tá vendo que todos os lados têm a mesma proporção? E essa proporção é 2. 12 dividido por 6 é igual a 2, ó. Tá vendo, ó? 12 dividido por 6 igual a 2, ó. Eu dividi esse para chegar nesse, eu divido por 2. E esse para chegar nesse, eu multiplico por 2. Ok? Então vamos lá. Sabendo que atividade 3, né? Sabendo que as figuras são semelhantes, ou seja, possuem ângulos congruentes, qual é o valor de x? Eu sei então que esse triângulo, ele é uma redução desse triângulo aqui, porque os ângulos são iguais, tá? Esse ângulo é igual a esse, da mesma forma que esse é igual a esse. Se fosse diferente, eu não poderia dizer que esse triângulo é uma redução desse. Então, se os ângulos são iguais, eles são proporcionais. E sabendo que são proporcionais, eu consigo descobrir o valor desse x. Como assim? Olha, esse lado aqui, o de 8, ele está para o lado de 1,6, da mesma forma que esse lado de 10 está para esse lado de x. Vocês lembram que é a mesma proporção? Dá para fazer um cálculo mental aqui, né? Ó, 8 está para 1,6. Qual o número que eu preciso multiplicar 1,6 para dar 8? Entendi. Então, ó, vamos supor que eu descobri qual é o número. Não é no caso aqui, tá? Mas se fosse 2, 1,6 vezes 2 seria 3,2, né? Qual o número vezes 2 que daria 12? Se caso essa divisão desse 2. Mas está um pouquinho complicado para fazer mental, né? Eu não consigo pensar por qual número esse cara aqui foi multiplicado para dar 8. Então, vamos fazer de uma forma matemática, tá? Vamos utilizar a regra de 3. A regra de 3 a gente multiplica em cruz e descobre o valor do número que está faltando aqui. Então, vamos multiplicar em cruz. Ó. 8 vezes x é igual a 1,6 vezes 12. Eu tenho então que 8x é igual. Se eu multiplicar 1,6 por 12 na calculadora, vai dar 19,2. O 8 que está multiplicando, ele vai passar dividindo lá do outro lado. Ok? Se eu fizer a divisão na calculadora novamente de 19,2 por 8, eu vou chegar na resposta de 2,4. Então, quanto que o x vale? 2,4. Agora que eu cheguei na minha resposta e eu sei o valor de x, olha que interessante. Agora eu vou contar para vocês por qual número o 1,6 foi multiplicado. Ó. 1,6 vezes 5 dá 8. 2,4 vezes 5 dá 12. Então, ó, essa figura, para virar essa, eu dividi por 5. Essa figura, para virar essa, eu multiplico por 5. Ok? Aqui, pessoal, teve um cálculo com vírgula, né? Eu prefiro, a primeira vez que vai ensinar um exercício, fazer sem vírgula para não confundir. Mas como eu estou acompanhando as aulas do Centro de Mídias, os mesmos valores que eles estão usando lá, eu estou usando aqui. É por isso que esse cálculo aqui acabou vindo um número com vírgula, tá? O importante é que, como teve vírgula aqui, a gente teve que fazer um método diferente e vocês aproveitaram relembrar a regra de 3. Ok? Essa aula é isso, pessoal, e até a próxima.